Tá. A gente está falando para muitos jovens aqui, e não só jovens, né? Pessoas também de uma idade mais avançada que se interessam por essa temática do Ministério de Mestres, né? Pelo Ministério de Ensino. Uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta que vai sintetizar, vai apontar uma direção aqui muito legal para todo mundo que está acompanhando. Hoje, uma pessoa que está ouvindo esse podcast e ela diz assim, olha, eu me sinto chamado, as pessoas dizem que eu sou chamado, eu sou chamada para esse ministério. Como construir isso? Como caminhar? Como evoluir? Como avançar dentro dessa proposta, né, desse chamado de Deus para essa pessoa de ministério de mestre? Quais são os passos? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Olha, você tem que fazer isso. Divide aí, o que vocês vão... Eu gostaria de dizer duas coisas aqui que eu acho importantes. A primeira é que eu acho que quem se propõe a ensinar deve também se dispor para aprender. Perfeito. Isso é uma coisa básica, fundamental, mas as coisas básicas e fundamentais são de uma importância crucial, né? É a partir delas que as coisas mais complexas se colocam. Então, nesse sentido, algumas coisas precisam ser feitas, sim. Essa pessoa precisa desenvolver o hábito da leitura, o hábito civilizado da leitura. Deve ter uma formação acadêmica, isso também é importante, porque é a oportunidade que tem de aprender com homens que se dedicaram a vida para um campo de conhecimento e em sala de aula serão capazes de transmitir um aprofundamento reflexivo sobre aquela questão que talvez outros homens não possam fazê-lo, ou pelo menos não possam fazê-lo no mesmo teor que esse fará, porque dedicou a sua vida a estudar um assunto. Eu digo aqueles homens se dedicam a uma área ou duas áreas, no máximo, específicas de conhecimento. Eu admiro muito isso e acho que isso é fundamental. Sempre digo para os meus alunos no seminário que se eles vão se apresentar em um seminário onde eu sou diretor, eu pergunto a ele quais são as disciplinas que ele quer lecionar, ele diz todas, eu digo muito obrigado. Pode fechar a porta e ir embora. No máximo, aí uns 2 ou 3 assuntos. Os Estados Unidos tem muito isso, né? Especialista em... O quanto mais você se dedicar a 1 ou 2 ou 3 assuntos no máximo, isso é melhor para você mesmo, em termos de aprofundamento da sua compreensão e para aqueles que te ouvem. Esse é um ponto, então, que eu acho decisivo e fundamental. É preciso estar disposto a aprender para depois ensinar. E formação acadêmica. Formação acadêmica. Mas também um tema que eu acho importante ser considerado é o tema mesmo do chamado, né? Eu acredito firmemente numa soberania de ação do Espírito Santo no que diz respeito às atividades que se faz na vida em geral, inclusive no sentido que o mestre André acabou de dizer, até mesmo nas suas profissões seculares, as pessoas podem ter uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo que possa torná-las mais competentes naquilo que fazem e, assim, fazer com maior esmero, fazer com maior qualidade, trazendo uma qualidade maior de resultados. Eu acredito muito na ação do Espírito Santo em todas as dinâmicas da vida. O Espírito Santo atuando o tempo todo, em todo momento, seja para reflexão de assuntos mais espirituais, digamos assim, daqueles que estamos mais acostumados na igreja, mas seja também da dinâmica da vida social como um todo. Então eu acho que o elemento também de um chamado divino para esse exercício de ação que nós estamos definindo aqui como a figura do mestre, que aparece ali na carta de Paulo aos Efésios, num contexto muito específico, né? Pastores, mestres, apóstolos, profetas. Então é preciso entender que ali há alguma coisa de muito assim especificidade da parte de Deus, inclusive. Não se deve se envolver com coisas que não se tenha um chamado de Deus, né? Eu acho que o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus sobre aquilo que você faz no contexto do reino, é de suma importância.